Oi, eu sou a professora Patrícia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o arcadismo. O arcadismo é uma escola literária que acontece na segunda metade do século XVIII e é chamada de setecentismo, ou seja, ela acontece nos anos de 1700. Então a gente teve o quinhentismo, a gente teve o seiscentismo, que foi o barroco, e o setecentismo, que é o arcadismo, também chamado de neoclassicismo. E a gente vai entender por que ele é chamado de neoclassicismo, certo? Vamos passar o slide? Que contexto? Você sabe que é importantíssimo o conhecimento do contexto para que você entenda o texto literário, para que você entenda, na verdade, a arte de maneira geral. Então, o contexto do arcadismo é o contexto da ascensão do iluminismo. Enquanto o homem barroco ainda era um homem muito preso a princípios teocêntricos, o homem renascentista é um homem que está muito mais influenciado pelas ideias do iluminismo e por processos de independência que acontecem nas colônias da América. Então, nesse período acontece a independência dos Estados Unidos em 1776 e há muitos movimentos de independência acontecendo no Brasil, você deve estar estudando isso em História, inclusive um movimento que influencia intimamente o arcadismo é um movimento que vai se tornar a Inconfidência Mineira. Então, os movimentos de independência são movimentos que de alguma maneira vão dialogar com o movimento Arcade, certo? Então você já percebe que o homem Arcade é um homem bastante diferente daquele homem barroco marcado pela dúvida, pelo conflito. As escolas literárias, elas sempre vão seguir essa tendência, né? Uma escola é mais ligada às emoções, outra escola é mais ligada à razão. Então você vai perceber que o homem barroco, ele era um homem mais ligado às emoções, enquanto o homem Arcade é um homem que vai valorizar mais uma estética mais racionalista. Daí a volta aos modelos clássicos, porque os modelos clássicos são modelos com essa proposta. Vamos passar adiante? O arcadismo se divide em dois tipos. Eu tenho o arcadismo poético e o arcadismo ideológico. O arcadismo ideológico é fortemente marcado por essas tendências, né, de busca da independência nacional. Então, há no arcadismo ideológico uma crítica nítida aos abusos da nobreza, do clero, há aquele movimento de ascensão da burguesia que não se conforma, enfim, com aquele desmando, se a gente pode assim dizer, que se vivia em razão das aristocracias dominantes. E há o arcadismo poético, que é o arcadismo, sim, que vai retomar os valores da poesia clássica, que vai valorizar a natureza, que vai valorizar a mitologia. A gente vai ver como é que isso aparece muito fortemente nos textos Arcades. Então, gente, o homem Arcade, enquanto o homem barroco, né, é aquele homem que vai mostrar o conflito, que vai mostrar aquela... Se você pensar na escultura, né, é aquela escultura toda rebuscada, tudo com muito contorno, tudo com muito detalhe. A ideologia Arcade, os princípios estéticos Arcades são muito diferentes. São os princípios da coisa mais clássica, enfim, da coisa mais limpa, com menos rebuscamento, uma busca pela simplicidade. É isso que vai comandar a linguagem Arcade, a busca pela estética da simplicidade. Vamos ver como é que isso acontece? Quais são as características que vão estar norteando esse movimento Arcade? O retorno aos modelos clássicos, eu já falei, a mitologia pagã, então elementos da mitologia grega apareceram muito fortemente nesses textos, porque esse homem, ao contrário do barroco, ele já se libertou dos ideais teocêntricos, certo? Menção à natureza, há nessa escola literária uma valorização intensa de elementos naturais, da natureza, do campo. Tensão entre a burguesia e a aristocracia, isso a gente vê muito no arcadismo ideológico.
Pastoralismo, bucolismo, o que é isso? São esses elementos de valorização do campo. Então, o homem pastoril, o ambiente dos pastos, é um ambiente muito presente na estética Árcade. O bucolismo, que é essa valorização do campo, da vida mais calma, da vida mais tranquila. Espontaneidade dos sentimentos. Há uma clareza na expressão dos sentimentos, não é vergonhoso, não há nenhum problema no sentimento. Exaltação da pureza, ingenuidade e beleza. Isso vai dialogar um pouco com o bucolismo e com o pastoralismo. Quer dizer, o que é o belo? O que é a estética nesse caso? É o puro, é o ingênuo, é o simples, certo? Vamos passar o slide. Isso é muito interessante. Os lemas do arcadismo são lemas que vão resgatar o latim. Então aí você percebe, né, essa força clássica que o arcadismo tem. Então que lemas são esses? Carpe diem. Carpe diem significa aproveite o dia. A valorização de aproveitar cada momento. Esse lema dialoga um pouco, certo, com os outros, porque o inútil é truncat, quer dizer, ignore o que é inútil, jogue fora o que é inútil, viva o simples, locus amenos, quer dizer, valorize o lugar ameno, o campo, o lugar em que você vai ter menos conflitos. E fugi urben, que é fuja da cidade. Veja que os poetas do arcadismo, eles são muito criticados como fingidores, porque todos eles são habitantes dos centros urbanos da época. Então tudo isso que eles defendem na poesia é muito criticado, porque na verdade eles apresentam um ideal, mas não vivem esse ideal. Não consta na história que os poetas árcades e os defensores das ideias árcades tenham saído dos seus ambientes urbanos em busca do pastoralismo, do bucolismo e desses lemas que eles defendiam. Mas isso é só um detalhe. Vamos lá. O arcadismo também aparece na contemporaneidade. Por quê? Ele não estava lá em 1700? Como é que ele aparece na contemporaneidade? Porque o que eu trago para você entender melhor são elementos, né, presentes na arte hoje que tenham princípios do arcadismo. Porque eu acho que assim você consegue entender um pouco melhor que ideias são essas. Então, na contemporaneidade eu tenho: vou fugir para o Rosa Norte e te levar comigo. Foi o brilho dos teus olhos que mexeu comigo. E abre a porta do teu corpo, que eu quero estar contigo, num barraco, na tua onda, no meio do teu livro. Vejam que não há nenhum problema para a expressão dos sentimentos. Os sentimentos são nitidamente expressos e há uma tendência da fuga. Lembra do fugere urben? Então, do locus amenos, é exatamente isso que acontece aqui. Não acaba não, tem mais dessa música. Lá no céu daquele morro eu fiz meu barraquinho, olha que visão, né? Lá no céu daquele morro, onde eu fico em frente ao fogo, bebendo aquele vinho, vendo a lua, lá no morro eu vou dormir cedinho, para acordar no Rosa Norte e surfar sozinho. Percebam que o ideal do eu lírico é um ideal de paz, de tranquilidade, de desvalorizar o que é inútil, inútil no sentido, né, de abandonar aqueles elementos que o prendem à vida urbana, à vida burguesa, aos compromissos e buscar a felicidade na simplicidade. Isso é o ideal Árcade. Tem uma outra música muito conhecida e sempre usada para explicar o conceito do arcadismo, que é essa aqui, ó. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Ou seja, nada mais importa, importa o simples, importa o básico. Isso é o típico exemplo do fugere urben. Eu quero carneiros e cabras pastando, olha o pastoralismo aí, solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos, um filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo. Olha o bucolismo, né? O que se quer? Plantar e colher exatamente
exatamente lemas da escola Arcade. Vamos passar? Porque o arcadismo também aparece nos exames, né, gente? Então, aqui sim, eu tenho um texto lá do século XVIII com elementos arcades para você entender que do mesmo jeito que eles aparecem aqui, eles estão vivos e latentes nos textos desse período literário. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre e para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Perceba que a fugacidade do tempo preocupa o autor, certo? Ele quer aproveitar porque o tempo corre, carpe diem, aproveite o dia, certo? Então a gente tem elementos ali tipicamente árcades. E o que a banca queria que você, percebesse? Todas as alternativas a seguir apresentam características do arcadismo, presentes naquele trecho que a gente acabou de ler, exceto um. O ideal da áurea mediocridade, que leva o poeta a exaltar o cotidiano prosaico da classe média. O poeta está exaltando o cotidiano da classe média, o cotidiano burguês. Eu acho que não, né, gente? Eu acho que aquele poeta está valorizando o ideal de fuga. Ele vai fazer, volta só o slide rapidinho, ele vai fazer, vai ornar as testas com flores e vai fazer o brando leito de quê? De feno, gente. Ou seja, ele não tá, pode passar de novo, ele não tá valorizando, certo? O cotidiano prosaico, da classe média. Não, exatamente o oposto. Eu acho que essa letra A é o exceto que eles estão pedindo. Mas vamos ver os demais? Tema do Carpe Diem. Tem Carpe Diem? Uma proposta para se aproveitar a vida, desfrutando o ócio com dignidade? Tem. Ele quer aproveitar o dia com a Marília, não é? Ideal de uma existência tranquila, sem extremos, espelhada na pureza e na amenidade da natureza. Não é isso que ele quer também? Enfeitar a testa com flores, ter uma cama de feno, certo? É pureza, é amenidade, é natureza. Fugacidade do tempo. O que é fugacidade do tempo? O tempo é fugaz, o tempo é rápido. Ele se preocupa com isso? Se preocupa porque ele avisa para Marília que o tempo corre também para eles. Então, ele vai, sim, tratar da fugacidade do tempo, fatalidade do destino, necessidade de envelhecer com sabedoria, sim, porque se o tempo passa rápido, nós precisamos aproveitar, Marília. Concepção da natureza como permanente reflexo dos sentimentos e paixões do eu lírico. Eu tenho exatamente isso. Vamos voltar lá no poema para ver? A natureza, ornemos nossas testas com flores, façamos de feno um brando leito, prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Sobre nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo que se passa, Marília, também Marília, morre. Ou seja, ele faz uma fusão da natureza com a felicidade, gente. A felicidade está assim, pode voltar lá para o último slide. A concepção da natureza é como um permanente reflexo das paixões do eu lírico. Então esse eu lírico está apaixonado e a natureza reflete isso. Qual era a única alternativa, queridos, que de fato não tinha a ver com os princípios árcades e não tinha a ver também com o que aparece no texto? A letra A, porque ali não há valorização, enfim, daqueles valores da classe média burguesa, tá? Gostou? Então fica com a gente. Olha, literatura a gente só aprende lendo. Então leia, estude, faça exercícios e o seu sucesso vai ser certo. Um abraço!